Olá, alunos de Cálculo 4 da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, bem-vindos. Estamos no meio da nossa disciplina, essa aula 9, nós vamos falar de séries de funções. Esse assunto é lindíssimo, é muito bonito, é um salto assim, em relação ao que a gente vinha fazendo antes. O que nós fizemos antes? Nós falamos em sequências numéricas, eram sequências de números, e que nós olhávamos se elas convergiam ou não. A ideia básica de convergência era ter limite finito. Daí nós construímos séries a partir das sequências numéricas. A série numérica é a ideia de soma. A gente fazia somas parciais finitas e daí passava o limite. E, de novo, a ideia do limite finito. Se o limite existia, era finito, a série era convergente. E gerou um conceito novo, muito interessante, que era o conceito de soma de infinitas parcelas, que a gente andou explorando nas nossas últimas aulas. Está muito ligado ao conceito básico de número real, como também apareceu nas nossas atividades. Hoje, o que eu vou fazer quando eu falo em séries de funções? Eu vou dar um salto um salto conceitual, porque nós vamos estudar séries em que o termo geral deixa de ser um número e passa a ser uma expressão funcional, passa a ser funções. E aí isso tem uma riqueza enorme, aplicações muito divertidas, é uma coisa muito bonita de se fazer. Então, eu vou começar com um primeiro exemplo. Imagine essa série aqui, em que eu escrevo que é a soma de 1 a infinito de seno elevado a n. Primeiro, vamos tentar entender do que nós estamos falando. O x é uma variável, por isso que eu estou dizendo que o termo geral da série, ele é uma função. O termo geral da minha série aqui é uma soma de senos. Esse seno elevado a n é uma função. Para cada n é uma função. Para n igual a 1 é o seno, para n igual a 2 é o seno ao quadrado, o seno ao cubo. São funções trigonométricas. Em geral, a gente chama isso aqui de uma série trigonométrica. As séries trigonométricas são extremamente utilizadas em problemas tecnológicos, problemas de condução do calor, problemas de ondulatória. No mundo da tecnologia se usa muito as séries trigonométricas. Observe que para cada x que eu colocar aqui tem uma série numérica. Então, se eu colocar aqui x igual a π, dá seno de π, seno ao quadrado de π, seno ao cubo de π, é tudo zero. Então eu obtenho a soma 0 mais 0 mais 0 mais 0, que dá 0. Se eu colocar aqui π sobre 2, então seno de π sobre 2, seno de π sobre 2 ao quadrado, seno de π sobre 2 ao cubo, seno de π sobre 2 é 1. Então fica 1 mais 1 mais 1. Essa série diverge para infinito. É uma série divergente porque a soma 1 mais 1 mais 1 mais 1 no limite vai para infinito. Muito bem. Então, para diferentes valores de x, a série tem diferentes comportamentos. Ela pode ser convergente ou divergente. E a minha primeira pergunta é para que valores de x que a minha série é convergente? Então, essa é a pergunta inicial. Para responder, eu olho com mais cuidado para esta série e vejo que para cada valor de x fixado, a minha série numérica é uma PG. Porque eu estou com potências de x. Olha só, seno elevado a n de x. Fixa um x, o seno dá um número. Suponha que você fixe aqui o x igual a π sobre 6, correspondente a 30 graus. Seno de π sobre 6, seno de 30 graus é meio. Então isso aqui fica meio elevado a n, que é uma PG, de razão meio, que é o seno de x. Então o primeiro termo é sempre o seno de x e a razão também é o seno de x. Acontece que nós sabemos que PG, a série geométrica, a gente chama de série geométrica no contexto de PG, ela converge se o módulo da razão é menor do que 1. E aí ela converge absolutamente. Então, se o módulo do seno é menor do que 1, a minha série converge. Ela só não converge quando o módulo do seno é 1 ou menos 1. Já detalho isso. Mas então, sempre que o módulo do seno for menor que 1, ela é absolutamente convergente. Portanto, diferente de π sobre 2 mais kπ. Lembra, isso aqui é uma coisa que aparece muito em trigonometria, né, no ensino médio. Essa equação, seno de x igual a 1,
quando que o seno é 1? No π sobre 2 e no 3π sobre 2. Como eu quero menor do que 1, é só eu eliminar esses arcos do tipo π sobre 2 mais kπ. Então vamos olhar com mais detalhe o que está acontecendo aqui. Então esta é a série, né, uma PG cujo primeiro termo é seno e cuja razão é seno. Nós já vimos que para seno diferente de π sobre 2 mais kπ, essa série é convergente porque é uma PG de razão módulo de razão seno, cujo módulo é menor do que 1. No seno igual a 1, no seno igual a π sobre 2, né, no x igual a π sobre 2, seno 1, isso dá 1 mais 1 mais 1, que obviamente diverge para infinito. No seno igual a 3π sobre 2, isso dá menos 1 mais 1 menos 1, a gente cai nesta série menos 1 mais 1 menos 1 e que vai somando. Essa série é divergente, as somas parciais elas vão oscilando. Primeiro a soma parcial é menos 1, depois 0, menos 1, 0, também é divergente. E para todos os outros valores de x, o seno é diferente de 1 e diferente de menos 1, em módulo é menor do que 1, isso é uma PG de razão menor do que 1, portanto, convergente. E pela fórmula do termo geral da PG, A1 sobre 1 menos Q, não é a fórmula do termo geral, não, a fórmula da soma dos infinitos termos da PG, A1 sobre 1 menos Q, seno sobre 1 menos seno, esta é a função que ficou determinada. Então, isso é essa ideia de ter séries em que os termos gerais são funções e não números. Para cada valor da variável tem uma série numérica. E eu quero saber duas coisas. Para que valores de x que essa série é convergente? E a outra coisa é saber, naqueles valores de x onde ela é convergente, para quanto que ela converge, quem é o resultado. Aqui nós vimos que convergia para todos os valores diferentes de π sobre 2 mais kπ e que a função resultante era essa. Ok? Vamos passar para o contexto de série de potências. Esse é o mais importante para a gente. Isso aqui é um exemplo de uma série de potências. Soma de x elevado a n menos 1 sobre n menos 1 fatorial, começando no n igual a 1. Então, quando n igual a 1, isso aqui dá x elevado a 0, que eu estou assumindo que vale 1, e 0 fatorial que vale 1. Quando x é 2, aqui eu tenho x elevado a 1 sobre 1 fatorial, que é x. No n3, eu tenho x quadrado e 2 fatorial. No n4, x ao cubo e 3 fatorial, e assim vai. Esta é uma série que a gente chama de série de potências. Por que a gente chama de série de potências? Porque o termo geral é um polinômio. Observe que na anterior era uma série geométrica, trigonométrica, porque tinha senos. Essa daqui é uma série polinomial, uma série de potências. O termo geral está envolvido com funções polinomiais. Eu consigo mostrar que para todo valor de x essa série é convergente de uma maneira bem rápida. Só pegar o critério da razão, pegando o módulo. Módulo de AN mais 1 sobre módulo de AN. Lembra que na minha série, o expoente é uma unidade a menos, tá? Então, como aqui é AN mais 1, aqui fica x elevado a n e n fatorial. E no n, x elevado a n menos 1, n menos 1 fatorial. Está tudo em módulo. X a n com x a n menos 1, sobra módulo de x. N fatorial e n menos 1 fatorial, vai multiplicar invertido, n. O x está fixo, fixa um valor de x, tá? Você fixa um valor de x real. O n vai para infinito. Esse fixado, esse indo para infinito, o limite é 0. Como é menor do que 1, o critério da razão diz que ela converge. Então, esta série, ela é absolutamente convergente para todo x real. Tá, ok? Eu vou mostrar para vocês agora com um pouco mais de detalhe que tipo de função que a gente obtém. Porque o que ficou caracterizado aqui é uma função. Para todo valor de x, isso converge, e é uma função gerada a partir de uma série de potências, de uma série polinomial. O domínio dessa função é toda a reta real. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora com um pouco mais de detalhe. Os primeiros termos são 1 e x, então a soma parcial, 2, é 1 mais x. O que está representado aqui? A função constante igual a 1, está aqui. Vocês podem ver a função constante igual a 1, nesse lugar.
essa reta horizontal, a função x, passando pela origem, está aqui, e a função soma, 1 mais x, que está em azul, certo? Isso aqui é a função 1 mais x. Agora eu vou mostrar o S3. O S3 vai até x ao quadrado sobre 2 fatorial. Então tem a mesma constante 1, tem a mesma função x, aí apareceu essa terceira função que está em vermelho, que é x quadrado. E a soma de tudo deu esse polinômio de grau 2, que é esse que está em azul aqui, já um pouco deslocado para a esquerda. Esse polinômio de grau 2 é a soma 3. E à medida que a gente vai somando, vai aumentando o grau do polinômio, não é? Porque é uma soma polinomial. S4, na verdade, vai até o polinômio de grau 3. São 4 termos que estão sendo somados. A constante 1, a reta y igual a x, aquela parábola y igual a x2 sobre 2 fatorial. Aí tem uma terceira função que está aqui em vermelho, que é uma de grau 3, que é o x ao cubo sobre 3 fatorial. E o resultado disso tudo é a soma, que é um polinômio de grau 3, que está aqui em azul. Esse é o polinômio de grau 3 em azul. Tá ok? Bonito, né? Vai compondo, somando, formando a função. Vocês perceberam que o slide ficou meio cheio de funções? Eu vou mostrar para vocês os seguintes. O S4 e o S5. O S4 é aquele de grau 3 que eu acabei de mostrar, está aqui em vermelho. S4 está em vermelho, é esse que eu acabei de mostrar. O S5 é de grau 4. O S5 está em azul e é esse de grau 4 que está aqui. Isso que eu queria que vocês observassem, a primeira coisa, olha como tem um trecho grande em que eles estão muito ajustados, estão meio sobrepostos. Um é polinômio de grau 3, outro de grau 4, mas eles estão se sobrepondo num pedaço grande aqui. Claro que para o x indo para infinito, eles vão se separar, e mais visivelmente, quando o x vai para menos infinito, eles vão se separar. Esse azul é o S5, que é o polinômio de grau 4, vai para infinito. O vermelho, que é o S4, polinômio de grau 3, vai para menos infinito. Mas tem um intervalo grande que eles estão ajustados. E sabe o que acontece quando eu disse que essa série converge para todo x? Olha que coisa linda. Quando a gente vai aumentando o grau desses polinômios, vai aumentando essa região onde eles estão se ajustando. Se eu pegar aquela soma e colocar uma soma de uma quantidade grande de parcelas, se eu avançar até o polinômio de grau 10, 12, 20, 30, quanto mais eu avançar, mais os polinômios vão se ajustando e vão ficando uma certa função aqui. E sabe que função é essa? Essa função é a função exponencial e elevado a x. Do lado de cá tem uma soma infinita de polinômios que vale a função exponencial, que não é polinomial. Olha que coisa surpreendente, que nos faz refletir sobre a natureza da soma infinita, que não é uma natureza fácil de entender. Próximo slide eu vou mostrar aquelas somas parciais com a exponencial. Olha o que está acontecendo aqui, gente, que coisa bonita e profunda, difícil de entender. Em amarelo eu pus a exponencial. Então essa amarela que está aqui é a função exponencial, e elevado a x. Essa azul é o polinômio de grau 4, S5. Essa vermelha é o polinômio de grau 3, S4. Os polinômios são polinômios. Ele vai para infinito, o outro vai para menos infinito. A exponencial não vai nem para infinito, nem para menos infinito, ela vai para zero no x negativo, porque fica elevado a números negativos, 1 sobre limite zero. O que acontece aqui com esta igualdade e elevado a x é a soma dessa série? Quanto mais eu avançar nessa série, se eu for aqui a escrever até o polinômio de grau 20 sobre 20 fatorial, sabe o que acontece nesse desenho? O polinômio se ajusta mais e mais e mais com a exponencial. À medida que eu aumento o grau, o polinômio vai se ajustando em torno dessa exponencial com as seguintes características. Aumenta o tamanho do intervalo onde ele ajusta e a precisão com que ele ajusta.
continuam sendo polinômios, então ele aumenta a região onde ajusta, mas em algum momento ele descola da exponencial. Mas se eu aumentar ainda mais o grau do polinômio, aumenta a região onde ajusta e melhora o ajuste, diminui o erro. Isso é extremamente lindo e nos faz pensar sobre o significado dessa soma infinita, né? O que significa esta soma infinita? Toda vez que eu trunco, é polinômio. Quando eu faço a soma infinita, é exponencial. Isso é muito legal. E está lá na essência da matemática, na essência, na raiz do cálculo. O cálculo nasceu com essas ideias. Na próxima aula nós vamos nos dedicar bastante intensamente a isso. A gente chama de soma de potências, séries que têm esse tipo de formulação com esse expoente aqui, que são essas em que o termo geral é polinomial, como está aqui com esse n. Ela pode ser desenvolvida em torno de um a qualquer. Nos meus exemplos anteriores isso era zero, então era só x elevado a n. E claro, tem coeficientes, no meu exemplo era 1 sobre n fatorial. Exemplos de séries de potências. 1 mais x, x2, x3. É uma PG, que o primeiro termo é 1, razão x. Portanto, isso dá a função 1 sobre 1 menos x, de menos 1 a 1. 1 menos x2 mais x4 menos x6. PG de primeiro termo 1, razão menos x2. Como aqui é 1 menos razão, 1 mais x2. 1 menos x mais x2, PG de razão menos x. 1 sobre 1 menos razão, 1 sobre 1 mais x. Era assim que Newton, que Leibniz pensavam, Euler, quando começaram o cálculo. Eles pensavam muito nas séries que determinavam as funções. Eles tinham muito em mente as séries que determinavam as funções. E uma coisa que nós vamos discutir em detalhe na aula que vem. Você está vendo essas igualdades? Será que eu posso calcular as primitivas? A primitiva de 1 sobre 1 menos x é ln, é menos ln de 1 menos x. E se eu calcular a primitiva aqui, fica x, x2 sobre 2, x3 sobre 3. Será que vale a igualdade? Será que eu posso, a partir desta igualdade das PGs, passar para essa igualdade calculando primitiva dos dois lados? E eu fiz isso em todas as fórmulas. Resposta, sim. Nós vamos ver isso em detalhe na próxima aula. Pode ser feito, isso dá tudo verdadeiro. E é mais legal ainda porque a PG não funciona para x igual a 1. Por exemplo, se você colocar aqui x igual a 1, dá 1 menos x, menos 1, mais 1, menos 1, e aqui dá meio. Mas a gente sabe que a série é divergente, a 1, menos 1, mais 1, menos 1, isso é uma série divergente e não dá meio. Na verdade, o Euler já dizia que podia ser meio e os físicos acabam até usando isso, tem uns usos muito complexos disso. Mas para a gente, x igual a 1 aqui dá uma igualdade falsa, porque aqui fica 1 menos 1 mais 1, que isso não converge para nada, alterna entre 1 e 0, a soma, e se eu colocar aqui x igual a 1 dá meio. Apesar dos físicos usarem um pouco isso, para nós não é uma igualdade verdadeira. Agora, se eu colocar x igual a 1 aqui na fórmula do arquitangente, que veio da primitivação disso, a primitiva de 1 mais x2, primitiva é arquitangente. Se eu colocar aqui x igual a 1, arco cuja tangente é 1, é o π sobre 4, e eu coloco aqui x igual a 1, dá uma igualdade verdadeira. A gente vai falar disso na próxima aula. E isso foi uma das maneiras em que historicamente se calculava o π. Isso tem muito a ver também com a maneira como as calculadoras calculam coisas. Bom, continuamos na próxima aula.